Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e nós vamos fazer um vídeo falando sobre o que a Bíblia nos diz sobre Satanás não ter poder nenhum, nem sobre o inferno. A gente tem essa ideia de que Satanás é o rei do inferno, é um Hades, é um príncipe, né? Tem um trono ali de fogo, onde sei lá o que acontece, mas nesse lugar absurdo e ruim, Satanás estaria lá. E seria o dono disso tudo, e seria soberano nisso tudo, e não é verdade. Então, eu peguei uma sequência de versículos para provar na Bíblia que Jesus é o dono do inferno. Mas como assim Jesus é o dono? Porque ele é dono de todas as coisas, e Satanás não é dono de nada. E é importante para quem crê em Cristo saber que Satanás não é isso tudo. Ele não é dono de nada, nem do próprio inferno onde vai ter a condenação dele. Então a gente fica com essa ideia popular de que existe o bem e o mal, e que eles estão sempre brigando entre si, e que Satanás é todo poderoso, e aí vem uma série tipo Lúcifer que bota um Satanás bonitão, e você fala, não. Ou então Hades do filminho do Hércules, que é super engraçado, você fala, não, ele tem poder sim. Ou as representações dele, né, trazem esse todo-poderoso dono de um trono do mal. Mas não existe esse trono do mal, porque ele foi tomado por Cristo. E aí eu quero ler com você 1 milhão de versículos para provar isso na palavra de Deus. Então, assim, se a gente pensa que o inferno é de Satanás, ou que Satanás é o dono do inferno, o que a palavra diz? Primeiro, lá em João 12:31 vai falar assim: chegou o momento desse mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Então, Satanás, que é o príncipe do mundo, aí príncipe, então ele tem algum tipo de nobreza. Não, é que é do princípio. Não porque ele é nobre, mas porque ele é o primeiro. Aquele que deturpou a questão da santidade. Aquele que desejou, né, ser algo, ser maior. Então ele foi o primeiro do mal. Então ele é o princípio do mal. Daí o príncipe do mundo. Então vamos lá. Quando o mundo foi julgado e o príncipe do mundo foi expulso, Satanás já foi derrotado e foi julgado e foi expulso. Quando em Lucas 10:18 fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, quer dizer que ele já não tem um trono próprio, ele já foi lançado fora, ele já não está nesse ambiente, né, soberano ali, falando de frente com Deus, porque ele já foi lançado fora desse lugar. Satanás precisa de permissão até para agir, de Jó 1:6 e 7. Então, quando fala assim, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e então Satanás também veio com eles. Se Deus não permitir, Satanás nem agiria. Mas por que ele permite, então? Porque é criatura, assim como ele nos permite. Mas esse é assunto para outro vídeo. Aqui o ponto é que ele não tem poder. Então, quem que é o dono do inferno? Quem tem a chave do inferno? Porque em Apocalipse 1:18 fala assim, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho a chave da morte e do Hades, e do inferno. Então, quem tem a chave do inferno, da morte? Jesus. Quem tem a chave é quem controla a entrada e saída, é quem controla, quem é o dono. Você tem a chave da sua casa, porque você é dono da sua casa. Você tem a chave do seu carro, porque você é dono do seu carro. E quem tem a chave do inferno? Jesus. Lá em Mateus 28:18 fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Isaías 22:22 fala assim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e o que ele abrir ninguém fechará, e o que ele fechar ninguém abrirá. Então, uma chave, de acordo com Isaías, é uma soberania absoluta. E aí lá em Mateus vai falar o quê? Que não sobrou nada para o diabo governar, porque tá tudo nas mãos de Jesus, ele já pegou essa chave, ele já é dono disso tudo. E de quem é o trono? O trono pertence a Cristo. Salmo 9:7 fala assim, o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Então, quem que está entronizado e julga? Deus, governa e julga, não Satanás. Apocalipse 20:11-12 fala assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, conforme que estava registrado nos livros. Então, quem que está no trono do juízo final? Jesus. Filipenses 2:9-11 fala assim, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, nos céus, na terra e debaixo da terra, em todo lugar se reconhece a autoridade de Jesus. Em momento nenhum na Bíblia vai falar de uma autoridade satânica.
Em momento nenhum na Bíblia vai falar de um reino de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo caído enquanto não há a finalização de todas as coisas. A gente já falou sobre isso em vários vídeos. Apocalipse não é fim do mundo, é revelação do que vai acontecer. Ele foi revelado a João. Então você entende que se o trono é de Jesus, a chave é de Jesus, Satanás não tem soberania nenhuma, o inferno é um lugar de castigo e não um reino de Satanás. Onde está escrito isso? Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno, na verdade, não é o reino de Satanás, é a prisão de Satanás. É o que foi preparado por Deus para enviá-lo quando a justiça fosse feita, no dia da ira do Senhor, no dia que o Senhor vai fazer valer a sua lei nessa terra. Apocalipse 20:10 fala assim: o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, quando você lê Apocalipse, você vê que tem essas imagens do falso profeta, né? O anticristo, das bestas da terra, da besta do mar. E aí vem então o diabo. E todos esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é esse lugar de punição e não de governo. A ideia de que Satanás não tem poder sobre o inferno, sobre o mundo, que foi derrotado por Cristo, tem que ser capaz de fazer a gente não temer tanto. Sabe? Se a nossa segurança está em Jesus, ele tem toda a autoridade e ele quer nos salvar e ele quer nos amar e ele quer fazer com que a gente tenha autoridade sobre as nossas vidas. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, às vezes você fala assim: eu não consigo porque eu não consigo. E o que é o conseguir? É se dominar. Eu tenho domínio próprio? Muito pouco. Eu tenho que buscar no Espírito Santo para eu conseguir dominar minhas vontades, dominar a minha alma, dominar minhas atitudes. E isso é o processo de santificação. Mas não porque Satanás é um rei e o inferno é um reino e esse é um lugar de tormento eterno reservado para aqueles que servem o soberano diabo. Para de endeusar o diabo. Para de dar poder a quem não tem. Para de colocar na conta de Satanás as coisas que, na verdade, Cristo já venceu. Eu não sei nem por que o Espírito Santo me inspirou a fazer um vídeo desse, com um tema desse. A gente vinha falando sobre as igrejas de Apocalipse, sobre a soberania e o temor de Deus. Mas é importante demais a gente entender que o diabo não é isso tudo. Como assim, Ana? Você tá falando? É lógico, eu já orei não sei quantas vezes para situações onde tem medo, tem opressão, tem repressão, tem possessão, enfim. Não é que ele não é real, é que ele é menor que Deus. Não é que ele não tem poder, mas é que o poder dele é menor que o de Deus. Não é que ele não é o princípio de algo, mas ele não é o fim. Porque o começo e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, é Jesus Cristo. É aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem paz, você tem domínio próprio, você tem fidelidade, você tem bondade, você tem alegria, você tem aqueles 9 frutos do Espírito que não vão dar espaço para o diabo, os seus demônios, né, terem esse espaço nas suas atitudes, nos seus pensamentos. E aí, às vezes você fala: mas eu não consigo, eu sou fraco, e Satanás é todo poderoso lá no mal, no seu trono de fogo. Não é verdade. O trono é reservado para quem tem nobreza. E o trono é de Cristo. A chave está na mão dele. Ele já derrotou o Satanás. Ele já tem a chave da morte e do Hades. Na cruz ele conquistou tudo isso. E o inferno é um lugar, na verdade, onde o diabo e seus demônios serão castigados, punidos pela eternidade. Aquele lago de fogo e enxofre onde o inferno será lançado é uma prisão que pelo milênio, né, haverá ali a justiça do Senhor. Então, eu acredito que é muito importante que você que crê em Jesus tire essa divindade, tire essa nobreza, tire essa soberania maligna da sua mente e entenda que até do inferno Jesus tem as chaves. Ah, mas por que ele deixa agir? Da mesma maneira que ele deixa todas as coisas. O mundo está num estado de graça. Nós estamos vivendo a dispensação, onde nós podemos colher os frutos para Cristo, para que quando houver o dia do juízo, nós possamos então nos assentar com aquele que é dono do trono, aquele que tem uma mansão com vários dormitórios para nós, diz a palavra do Senhor. Mas enfim, eu sei que eu sumi um ano, quase, porém, eu tenho uma novidade, que eu escrevi um livro, chama Escolhidos do Céu,
São 70 dicas para desfrutar da graça, são dicas práticas, é como se fosse um grupo no WhatsApp, sabe? Onde eu te mandasse uma mensagem. Por exemplo, dica 37 de 70. Levante-se da mesa e siga Jesus. Então eu vou falar sobre isso e no final vai ter um versículo onde embasa essa fala. Obviamente, eu acho que se eu fosse fazer um livro da minha cabeça, eu queria que fosse uma mistura de Senhor dos Anéis com Crônicas de Nárnia, uma coisa bem C.S. Lewis. Mas o Senhor me levou a escrever esse livro. Ele é menorzinho, ele é bem claro para todas as idades, para todos os níveis de entendimento. E eu espero que te edifique. Eu não escrevi ele pensando em vender, mas eu não tenho condição financeira de só distribuí-lo, por enquanto. Mas eu acredito que é mais um projeto que o Senhor colocou no meu coração e me permitiu viver. Então ele tem para vender em alguns lugares, tipo Amazon, Mercado Livre, eu enjoei para ter uma transportadora mais barata. Mas é importante você ser movido a isso. Porque, por exemplo, esse livro eu tava com medo de escrevê-lo. Mas quando eu entendi que o amor lança fora todo medo, eu falei, o Senhor Jesus me ama e me deu capacidade de escrever algo que vai honrá-lo. Então eu vou até o fim. Não dá o poder da sua vida na mão de quem não tem o poder nem do próprio trono. O diabo tem poder de nada. O Senhor Jesus pode todas as coisas. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Que o Senhor te favoreça.